Falaremos de um filósofo chamado Edgar Morin. Ele é um filósofo francês, né? Até o dia, né, de hoje, ele ainda está vivo, que é muito interessante. Você pode checar aí no YouTube mesmo, na internet, existem várias fotos, existem vários vídeos que o próprio filósofo grava e fala, entrevistas, entre outras coisas. Vou apresentar ele para vocês. Falar, né, o que interessa pra gente no vídeo de hoje sobre o Edgar Morin. Nós vamos debater a questão dos 7 saberes. O Morin, ele escreve, né, ele dá uma apresentação na Unesco falando dos 7 saberes fundamentais, né, necessários para a educação do futuro em 1999. Em 2001 é publicado então o livro Os 7 Saberes Necessários para a Educação do Futuro, onde ele está pensando, né, o que é importante para uma pessoa saber, o que é importante para o indivíduo conhecer para construir a sua própria vida, construir a sua individualidade, sua personalidade e ser um ser humano decente, a certo modo, né? Olha o livro. Então, ele desenvolve 7 saberes. Então ele decide, né, ele constrói a ideia de que o fundamental para uma educação necessária, o que precisa ser transmitido para as pessoas, são 7 coisas básicas. E eu vou explicá-las uma a uma, começando pela primeira. O que é isso, né? A cegueira do conhecimento. Então, ele vai, aqui ele está de certa forma já criticando a própria educação, né? Onde ele está debatendo a existência de uma certa cegueira, aonde ele entra com o erro e a ilusão. Então ele vai debater esses dois conceitos, né, o erro e a ilusão, dentro do conhecimento. Aonde ele vai explicar a questão da ciência, a ciência como aquela que busca a verdade, né, aquela que é interessada em encontrar o certo. Então ele fala que existe um grande erro inicial nessa questão do que é verdade, de existir uma verdade, aonde ele entra também nessa questão da ilusão. Então o erro científico a busca pela verdade, a busca por uma certeza, ou uma definição, nessa questão de definir algo como fixo, como correto, como essa é a ideia a ser seguida. E a ilusão é a nossa crença nesses conceitos, né? Onde a gente acredita que existe alguma ideia, que existe uma realidade verdadeira, e na verdade não existe, né? Ele está falando da questão da mutabilidade do conhecimento, da ideia, aonde, por exemplo, né, acreditava-se que a Terra era plana, que a Terra era quadrada, que a Terra hoje é redonda. Quer dizer, a partir do momento que a gente fala que a Terra hoje é oval, né, não é nem redonda, ela se torna um conhecimento verdadeiro. E talvez não seja, né? Pode ser uma ilusão do conhecimento, onde a gente reproduz um conhecimento que nem sempre é verdadeiro. Vamos para o segundo. O segundo conhecimento é o princípio do conhecimento pertinente. O que é uma coisa pertinente, né? O que é uma coisa que eu posso chamar, é um conhecimento pertinente. Essa palavra é muito importante, né? Quando você pensa na importância, um conhecimento que faz significado. Conhecimento pertinente é onde ele debate essa questão básica de que a gente passa muito tempo preocupado com coisas que não influenciam na nossa vida. A gente passa a estudar, a gente passa a questionar coisas que não fazem o menor significado para a nossa existência. Então ele vai debater que é necessário que a gente estude, que a gente aprenda coisas que realmente vão influenciar em quem nós somos, o que nós fazemos. É como uma questão política, né? Eu gosto muito de usar exemplo político nesse assunto para dizer assim,
Nós somos adaptados e somos acostumados a ficar vendo o que está acontecendo, por exemplo, na Coreia. Não, não que não seja importante, né? Nos Estados Unidos, mas a gente não sabe nem o que acontece no nosso bairro, na nossa cidade. E a gente fica debatendo essa política externa se a gente não compreende, não entende nem a política interna, o que acontece dentro do nosso meio. Então o que ele está falando? Ele está falando assim, eu preciso entender primeiro o pequeno. Eu preciso entender o que acontece na minha vizinhança, eu preciso entender o que acontece na minha cidade, porque é isso que muda meu dia a dia, é isso que muda a minha vida. É igual você querer entender algo muito, né? Ah, da onde surgiu o universo? Se eu não entendo nem da onde eu vim, como eu vim, né? Mas tem a minha história, daí eu quero entender a história do universo. Então é essa a ideia do conhecimento pertinente, é o que é pertinente para a minha existência. O que vai mudar o que eu faço, o que eu penso, quem eu sou. Vamos para o terceiro. Volta a ideia, né, da condição humana. Por que é preciso ensinar a condição humana? Nós também somos muito adaptados, somos muito treinados, né, a pensar o indivíduo como uma coisa só, como se o indivíduo, a construção da pessoa fosse um único caminho. E aqui o Mohan está falando que não é. Eu uso a palavra fragmentado, né, porque nós somos feitos de vários fragmentos, que é a mesma ideia que ele apresenta quando ele diz que nós somos fisiológicos, biológicos, psíquicos, culturais, sociais e históricos, né? A gente é uma construção de diversos fragmentos para ser quem somos. Quer dizer, a minha saúde fisiológica, a minha formação masculina ou feminina, a questão da biologia, né, do que eu falei, o sexo, a questão psicológica, na questão da influência de onde eu vim, quem eu sou, como eu vou ser, a cultural, né? Você acha que uma pessoa que nasce no Brasil é igual a uma pessoa que nasce nos Estados Unidos? Uma pessoa que nasce na Bahia é igual a uma pessoa que nasce no Sul, né? Mesmo no próprio Nordeste, se você pegar um cearense, um baiano, se você pegar um cara do Rio Grande do Sul e um cara de Curitiba, né, de Santa Catarina, eles não são a mesma pessoa, porque a sociedade deles é diferente, a visão deles é diferente. Um cara que nasce na cidade de São Paulo, um cara que nasce no interior de São Paulo. Então tudo isso influencia. E tudo isso faz quem a gente é, né? Toda essa cultura, essa história. Então a gente precisa entender os fragmentos da condição humana, os fragmentos que constroem o indivíduo que está sendo quem é. Isso é o que ele acha que é necessário ensinar. Vamos para o quarto. Quarto ponto, a identidade terrena. Eu acho o nome fantástico, né? Porque é a questão de ensinar o indivíduo a ser não ser um extraterrestre, né? E ser um terráqueo em si. Por que, né, eu brinco com essa ideia do terráqueo? Porque assim, a gente tem o hábito de não entender o quanto a minha influência como um ser vivente na Terra influencia na vida de todas as outras pessoas, né? O cara joga um papel de bala no chão e ele pensa assim, é só um pedacinho de papel, não vai influenciar na vida de ninguém. E não é bem assim, né? É aqui que ele está debatendo quanto a vida de um influencia na vida do outro. Quer dizer, eu tô no trânsito, eu vou sair correndo e dane-se, porque aí eu preciso chegar mais rápido. Não é assim, porque você tá no trânsito com um monte de gente, né? Você tá na vida com um monte de gente. Então tudo influencia. Até, por exemplo, quando aconteceu aquele negócio do cigarro em São Paulo, que proibiu o uso de cigarro dentro de baladas. Quer dizer, por que isso? Porque você tá fumando o seu cigarro, é uma escolha sua fumar o cigarro. Então você já... Se você fumar do lado de todas as outras pessoas, você está fumando e gerando fumaça em todas as outras pessoas. Não é uma escolha só sua, né? Então é essa identidade terrena que ele acha que tem que ser ensinada. Vamos para o 5. Esse é um dos problemas principais, particularmente falando, que eu acho que influencia muito a sociedade hoje em dia. A grande parte das famílias, elas ensinam o filho a não estar preparado para nada. Por quê? Porque a partir do momento que uma mãe, um pai, dá tudo pro filho, não deixa ele passar por nada, quer dizer, aquela cultura antiga de que eu sofri isso, não quero que meu filho sofra, né?
Então você protege seu filho, você coloca seu filho naquela bolha aonde ele não passa por nada, e aí quando ele lida com o imprevisto, quando ele lida com uma incerteza, quando ele lida com o inesperado, né, ele entra em desespero. Por quê? Porque ele não sabe lidar com aquilo. E a vida, ela é completamente inesperada, ela é uma coisa que a gente não sabe lidar, e você precisa ensinar as pessoas a lidar com o imprevisto, né? Você precisa mostrar para a pessoa que o mundo não é o que ela pensa e não gira em torno dela. E não girando em torno dela, não vai estar à disposição dela completamente. Então ele tem que saber que uma hora ou outra não vai dar certo o que está planejado e vai ter que ser mudado. É um imprevisto, certo? Vamos para o sexto. Ensinar a compreensão é o ponto onde eu tenho que ensinar o indivíduo a compreender a si, né? É mais focado no eu nesse momento, porque você precisa entender o que você quer, o que você sente, o que você pensa. Eu classifico esse ponto, né, a sexta educação do Mohan, como uma fuga da alienação. Qualquer coisa tem um vídeo da alienação aí, você pode assistir, né? Tem a indústria cultural do Adorno e do Horkheim, tem várias coisas debatendo alienação, pra você entender melhor. Mas então, o que ele está falando, né? Eu tenho que compreender o além de mim e o eu. Eu tenho que compreender a relação eu e o outro, ao mesmo tempo que eu tenho que entender que o mundo que está além de mim não é o que eu quero, e eu tenho que entender o que eu quero, né? É essa relação eu e mundo. Porque entra nessa questão do ser humano, né? Uma coisa muito complexa do ser humano, achar que o mundo está à volta dele, e a gente se adapta a esse mundo que está à nossa volta ao mesmo tempo, lidando com ele de uma forma que eu me confundo com o mundo, né? Eu me confundo com as coisas, e eu passo a viver numa coisa que eu não estou mais entendendo o que sou eu, o que não sou eu. É uma coisa muito complexa nesse sentido. É fácil demonstrar um caminho errado, mas é difícil demonstrar o caminho certo numa situação dessa. Mas isso é muito crucial para a existência de um indivíduo, para ele perceber o que está além dele, o que é dele, né? Eu acho isso muito importante, compreender isso, que é o sexto conhecimento do Mohan. Por fim, o último. O último é a questão da ética, né? Por que ele escreve a ética do gênero humano? Porque ele está debatendo exatamente a ética entre nós, seres humanos. É um grande problema também do indivíduo não perceber que somos todos humanos, né? A questão da raça, racismo, essas bobeiras todas que existem. Porque todos nós somos humanos e a ética, ela vive entre os seres humanos. Um outro ser, né? Um animal de outra espécie não humana, ele não necessita de uma ética como a gente, porque a gente tem essa questão conceitual, ideológica, a questão do debate, da linguagem, e isso gera a nossa sociedade como ela é. E a gente precisa entender que o mundo, ele não é só a minha ação, né? Você vê que os conhecimentos do Mohan, conforme eles vão construindo, eles estão ligados muito um ao outro, por isso que fica mais simples entendê-los e ensiná-los, né? É claro que existem muitas barreiras para ensinar esses 7 conhecimentos, mas é uma barreira filosófica muito grande, né, onde você tem que buscar o que você quer, buscar o que você pensa, e você tem que compreender que a minha ação, ela não pode buscar um bem só para mim, ela não pode causar o mal ao outro, que é onde entra a ética, né? Quer dizer, eu não posso... Quer dizer, eu quero ter dinheiro, eu vejo um cara com dinheiro, eu mato o cara. Não, eu estou prejudicando. A ética, ela é exatamente essa ideia também, né, como eu citei já no outro vídeo, né, no outro saber, você tem aí o vídeo da ética também, você pode estudar, pode ler. Tem o vídeo da ética ética e moral, tem o vídeo da ética dos filósofos, onde debato bastante a questão da ética. E essa questão do tentar viver, por mais que você busque o bem para si, você deve buscar o bem para o outro, né? Você não pode prejudicar o outro, pelo menos. Isso também não é muito difícil,
mas a gente acaba fazendo isso porque a gente tem um egoísmo, né, uma necessidade que chega a ser humana, atual, né, pela questão estrutural histórica, aonde a gente tem que viver essa vida buscando o que é melhor para os todo, né, porque a gente depende do todo e não só para a gente. Então esse é o Sétimo Saber, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado, até o próximo vídeo. Prometido cumprido, aquele salve, valeu pro Biel Monteiro, abração, até o próximo.